Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 7 do terceiro trimestre de 2025. A lição 7 que tem o tema Uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que não se preocupa com perseguição, só se preocupa em fazer o ID de Jesus. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja, porque essa foi a base para o crescimento da igreja, doutrina, comunhão e fé. Mesmo ela estando sendo perseguida, mas ela não se preocupou com a perseguição, ela só se preocupou só em fazer aquilo que Jesus determinou que fosse feito, né, que era pregar o evangelho a toda criatura. Nossa leitura diária de hoje, da quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, tem como tema mantendo a ousadia cristã. Porque mesmo na perseguição ele estava ali com ousadia cristã, né? E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ele tem como epígrafe Pedro e João perante o Sinédrio, né? Que Pedro e João foram presos ali por ter feito uma cura, e ele foi levado perante o Sinédrio. Mas mesmo perante o Sinédrio, eles não se intimidaram, pelo contrário, eles continuaram a falar de Cristo, né? Que eles foram, né, ameaçados para não falar a respeito de Cristo, mas eles diziam que não podia fazer isso. Ele não podia de testemunhar o que viram e ouviram. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vamos começar a partir do versículo 12, que diz assim: Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e incautos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Homens sem letra ou incauto, ou seja, homens que não eram estudados, né? Não tinham nenhuma, a leitura deles não era como a leitura dos outros sacerdotes, dos escribas, não. Eles não tinham letras, eles não eram homens estudados, mas mesmo assim falavam com ousadia a respeito de Cristo. E depois eles ficaram sabendo que eles eram o quê? Eles estiveram com Jesus, né? Estado com Jesus, e viram Jesus fazer milagre, prodígio e maravilha. Ele estava ali com ousadia do Espírito para testemunhar de Cristo, não preocupado com as ameaças que receberam de não falar e a respeito de não ensinar a respeito de Cristo, mas eles disseram que não podia fazer isso, que cabia mais eles obedecer a Deus do que aos homens. E eles, com a ousadia do Espírito, continuaram falando a respeito de Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Pedir ousadia do Espírito para continuar falando de Cristo onde quer que nós estejamos. Mesmo em lugares que alguém pode dizer assim, que não pode falar, mas se o Espírito lhe der ousadia e alguém lhe der uma oportunidade, nós devemos fazer isso, falar com ousadia do Espírito Santo, não com ousadia nossa. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13, é um convite à reflexão. As pessoas ao nosso redor conseguem ver que estivemos com Jesus? Isso é uma pergunta, né? As pessoas que estão ao nosso redor conseguem ver Cristo na nossa vida? Né? Porque não adianta só dizer que é crente, né? As pessoas de fora têm que ver Cristo na nossa vida. A ousadia, a superação das limitações e a transformação visível são fruto da comunhão com Ele. Porque aquele que realmente teve um encontro com Cristo, né? A Bíblia diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Então, se ele está em novidade de vida, o mundo tem que perceber isso na vida dele. 1 João, capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, andar como Cristo andou, viver como ele viveu, né? E hoje nós estamos vendo aí pessoas que se dizem crentes, mas a vida delas não condiz com o que ela está dizendo, né? Igrejas que se dizem evangélicas, pregadoras do Evangelho de Cristo, mas a Bíblia não é aberta, né? Não há pregação da palavra, só há profecia, né? Então a gente vê que está totalmente fora do padrão bíblico, daquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, mas o Evangelho não está sendo pregado, o Evangelho não está sendo pronunciado, a alma não tem se convertido, porque muitas igrejas por aí, ele só prega profecia e bênção. E conversão é zero. Não adianta só dizer que aceitou. Tem que deixar o mundo ver que realmente ele está sendo transformado pelo Evangelho de Cristo. E o Evangelho que não transforma não é Evangelho. É o Evangelho que nós temos hoje.
Evangelho sem transformação. A pessoa chega como está e fica do mesmo jeito. É aquele evangelho vindo como está e ficar como chegaste. Não tem transformação, não tem mudança de vida, não tem nada. Então, a gente vê que está totalmente fora do padrão da Bíblia. Porque a Bíblia deixa bem claro que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, né? Tanto grego como gentil, como judeu. Então, se crer e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse evangelho vai transformar. Mas hoje não, hoje também é um evangelho sem transformação, sem mudança de vida. Mais do que palavras, o testemunho vivo impacta o mundo. O testemunho vivo vai impactar o mundo. Porque alguém conhecia você de uma forma e agora ele está vendo que você está de outra, que você mudou. Aí isso foi o reflexo do quê? Do evangelho de Cristo, que transformou a sua vida. Mas se a pessoa vive da mesma forma que chegou, né, na igreja, então prova que o evangelho não mudou ele. Prova que ele precisa ainda de uma mudança, de uma transformação. E só quem pode fazer isso é quem? O Espírito Santo de Deus, se ele der lugar ao Espírito Santo. Né? Porque a Bíblia diz o quê? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. A gente leva a mensagem, prega, fala de Jesus para ele, mas se ele naquele momento disser que não quer, aí é com ele e Deus. Mas a sua parte você fez, você falou de Jesus para ele. E agora o quê? O Espírito Santo é que vai ali, olha, trabalhar no coração dele para que ele possa aceitar a Cristo e ter uma mudança de vida. Mas só que hoje não é feito dessa forma. Hoje as pessoas estão preocupadas só em pregar bênção, profecia, mas profecia não transforma e não salva ninguém. Né? A bênção muitas vezes ela até atrapalha, mas a maior bênção que nós recebemos de Cristo é o quê? É o perdão dos pecados e o nome escrito no livro da vida. Então hoje, o que está faltando para algumas igrejas, não todas, que tem igreja ainda séria, né, que está aí pregando o evangelho de Cristo, pregando a transformação através do evangelho, enquanto outras enche um aglomerado de pessoas que não tem transformação, que não tem mudança de vida, chegou e ficou lá e não mudou nada, foi ali só em busca de bênção, só em busca de profecia. E a gente sabe que quando ele sai dali, sai da mesma forma que chegou. Mas esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho que transforma, que salva, que cura e dá ao homem direito à eternidade. Então que nós possamos permanecer firmes, pregando esse evangelho, mesmo em meio às perseguições. Que Jesus disse, no mundo tereis aflições, e as aflições estão aí. Mas o que cabe a nós é permanecer firme nas nossas convicções e pedir sabedoria e autoridade espiritual para falar de Jesus onde quer que nós estejamos. Amém?